dos fundamentos que são utilizados nas palestras, os temas inovadores que estão sendo discutidos, né? Eu mesma eu estava há pouco falando como eu fiquei feliz de ver que os alunos estão participando e estão tirando muito proveito desse momento, né? Importante, com temas muito relevantes e temas que importam diretamente não só ao estudante de direito, de administração, mas também à comunidade acadêmica, aos professores, à sociedade, principalmente nesse momento de pandemia, né? Todas essas informações são muito importantes. Hoje, pessoal, eu tenho o prazer, né, de apresentar meu querido amigo, Daniel Brantes. Ele como eu gosto de apresentar, né, ele é carioca, ele faz questão dessa apresentação, e ele é muito, apesar de jovem, ele é muito atuante na área, né? Ele já é PhD, doutor em Direito pela PUC-Rio, é vice-presidente de Assuntos Acadêmicos do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, é pesquisador da The Bald Center of Law and Social Politics, é advogado, é árbitro e professor de direito, editor-chefe da Revista Brasileira também de Resolução Alternativas de Disputas, está na Universidade Cândido Mendes, na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e editor-chefe, né, como eu disse, da Revista Brasileira de Resolução Alternativas de Conflitos. Eu gostaria também de dizer que o Daniel, né, a gente se conheceu num congresso, né? Ele também participa desses congressos, ele é uma pessoa muito atuante, está sempre aqui em Brasília e em outros estados participando, sempre curioso, né? Sabendo o que tem acontecido nesse campo de atuação dele, é uma pessoa muito querida. Então, eu gostaria de agradecer já inicialmente a aceitação do convite, né? Já reitero para outros eventos que sejam interessantes aqui em Brasília, presencialmente ou virtualmente, né? A gente vai ver isso no futuro. E também queria pedir a todos os alunos que participassem, tirem suas dúvidas, né? A gente vai ter o chat, vocês podem ir perguntando pelo chat, que o professor Daniel vai, aos poucos, respondendo as questões, tá? Queria pedir também uma gentileza para a gente fechar o nosso microfone enquanto ele profere a palestra dele, a nossa conversa, tá? E logo após terminando, a gente vai ter aquele momento de debate, mas, se for o caso, a gente já vai discutindo quando ele vai tomando uma aguinha ou outra, né, no modelo que alguns professores do Mackenzie têm utilizado. Tá bom? Eu queria agradecer também a toda a direção do Mackenzie, em especial a professora Júlia, né, que acolheu a minha solicitação de convite ao professor Daniel de imediato, e também ao Rafael, né, que tem sido sempre um apoio grande nesse momento de pandemia, publicando artigos e fazendo esse contato entre nós todos, tá? E fica aqui, então, minha gratidão a todos vocês, ao professor Daniel, ao Rafael, à professora Júlia, aos outros colegas do Mackenzie, professores, alunos, né? E que a gente possa ter uma noite interessante e que vocês possam, a partir daqui, já começar a desenvolver aqueles temas que no futuro vocês poderão escrever. Tá ok, queridos? Então, Daniel, querido, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sei que eu estou disputando aqui o horário com uma noite de sexta-feira, né, o que nunca é trivial. Queria, obviamente, agradecer à Universidade Mackenzie pelo convite, aos professores presentes, porque eu sei que também o horário deles não é trivial, todos têm agenda muito cheia, professor Wellington, professor Júnior, professora Júlia, e todos que eu não fui apresentado, mas espero conhecer em breve, e principalmente, e falo aqui com todo o carinho, de coração, a professora Eneida, que é uma grande amiga, que eu tenho a honra já de nutrir uma amizade recente, mas muito profunda, e o respeito acadêmico e profissional é maior ainda, né? Uma pesquisadora de mão cheia, com uma carreira como delegada, como professora vasta, então, e uma pesquisadora muito séria, o que de fato são poucos nesse país, né, que realmente se debruçam pela pesquisa e por divulgar
o conhecimento. Então, professora Eneida, de antemão, agradeço todo o meu convite. Se eu tenho uma grande qualidade, não é nada que está no meu currículo, é ter você, pessoas como você ao meu lado, tá? Então, te agradeço muito pelo convite, que me honra. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu não sei se vocês vão conseguir me enxergar depois de compartilhar a tela, porque eu preparei um PowerPoint aqui para vocês, né? Muitos dizem que quem usa PowerPoint em palestra não tem power e muito menos point, né? Ou seja, não tem poder nem ponto nenhum. Eu acho o contrário, acho que organiza melhor a palestra. Estão conseguindo enxergar a tela? Como é que tá? Me avisem aí. Eneida, está conseguindo enxergar a tela? Alô? Sim, certinho. Conseguindo? Certinho? Então tá. É porque eu não consigo ver, então eu vou falar aqui para vocês. Bom, eu vou... PowerPointzinho aqui. Bom, então aqui. Primeiro, eu deixo o meu contato aqui para vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, o nosso contato não acaba nessa palestra. Isso aqui é só um primeiro momento, né? Então tem meu e-mail aqui, fiquem à vontade para mandar e-mail. Coloquei meu Instagram aqui para vocês também, se quiserem entrar em contato. É um Instagram profissional, basicamente, não é um Instagram pessoal. Também tem o LinkedIn, então qualquer meio de contato, vocês fiquem à vontade. Eu pratico a cooperação acadêmica, né? Aqui, realmente, eu posso dizer para vocês, sou desprovido de ego, acho que ego não leva ninguém a lugar nenhum, então sou acessível. Na medida do possível, eu vou, obviamente, auxiliar quem quiser pesquisar sobre o tema, quem quiser estudar sobre o tema, tanto, né, qualquer um, alunos, professores, quem quiser, eu estou aqui para disponibilizar todo o material que eu tiver, tá? Bom, o nosso tema de hoje é mediação e tecnologia. Eu tenho pesquisado há bastante tempo sobre mediação e arbitragem, né, sobre ADRs, vamos dizer, que são Alternative Dispute Resolutions, né, soluções alternativas de conflito dentro do tribunal multiportas. O que a gente fala hoje é que existe o tribunal multiportas, né, você não precisa escolher somente o judiciário. O Poder Judiciário não tem essa universalidade de acesso da justiça, né? Você pode escolher outras vias de solução de conflitos, como a mediação, como a arbitragem. Você pode combinar, né, nas cláusulas mixed mode, nas cláusulas escalonadas, por exemplo, você pode combinar mediação, negociação e arbitragem. Então, você pode usar várias formas de solução de conflitos, né? A partir, obviamente, de 96 no Brasil, com a lei de arbitragem, a 9.307, essa figura mudou muito. A arbitragem já era utilizada antes, por exemplo, desde o Código Civil, estava lá previsto no Código Civil de 73, mas a decisão precisava ser homologada pelo Judiciário. Depois de 96, com a lei de arbitragem, mais ainda com o julgamento da constitucionalidade de forma incidental, numa homologação de sentença estrangeira pelo STF em 2001, onde o STF declarou que a arbitragem era sim possível, que não violava o acesso à justiça. Então, a partir de 2001, que a arbitragem, né, uma das principais formas de solução de conflito, soluções adequadas de conflito, começou a crescer no nosso país. Hoje, se você pegar as principais câmaras arbitrais, de mediação e arbitragem, a gente tem na CAN-CCBC, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil e Canadá em São Paulo, mais de 300 arbitragens de grande valor por ano, né? Mediações também, inúmeras mediações. Então, realmente, cresce a passos largos no Brasil. Se, obviamente, alguma crítica que a gente tenha à área é que o desenvolvimento dessa área está muito concentrado no Sul e no Sudeste. Se você pegar as principais câmaras de mediação e arbitragem na revista Leaders League, tem um ranking, né, onde classifiquem líder do mercado, highly recommended, as 12 câmaras que são recomendadas estão no Sul e no Sudeste. Falta ainda um desenvolvimento maior da área para o Norte e Nordeste do nosso país. Mas, bom, hoje o nosso papo é basicamente sobre mediação e tecnologia. Mediação, a lei é de 2015, né? Então a gente tem uma lei específica, a maioria dos países não tem lei de mediação, e que pese tenham lei de arbitragem, mas a mediação, principalmente depois daquela resolução do Ministério da Justiça, ela começou a desenvolver muito, principalmente dentro do judiciário, inclusive, né? A criação dos SEJUSCs tem desenvolvido e ajudado muito a mediação. Mas, bom, o nosso ponto aqui de análise hoje é mediação e tecnologia. Eu vou falar também, obviamente, um pouquinho de arbitragem e uso das tecnologias, dado que a gente está nesse momento aqui de afastamento social, e o uso da tecnologia está mais em voga do que antes, né? Muito mais em voga, em que pese, obviamente, a tecnologia vem sendo utilizada na mediação
há bastante tempo, na arbitragem também, mas agora virou basicamente a única solução, a única forma de praticar a mediação. Então, quais são os pontos de análise que eu vou trazer aqui para vocês? Óbvio, a gente tem que fazer um recorte metodológico dado ao tempo. A gente poderia falar muito mais sobre inúmeros temas, mas eu escolhi basicamente 3 temas aqui, 3 momentos da nossa palestra, tá? Primeiro, o efeitos da mídia e distanciamento social, a comunicação não verbal e a função do mediador. Eu vou passar para vocês primeiro falar os efeitos que a mídia causam no procedimento, nas sessões de mediação. Depois eu vou falar da comunicação não verbal e o que se perde na comunicação com o uso da tecnologia, para no final entrar na função do mediador e como ele pode trabalhar para transformar a tecnologia em sua aliada e não na sua inimiga. Tá? Então eu dividi em 3 momentos. Eu sempre divido minhas palestras em 3 momentos porque o Barroso, o ministro Barroso do STF, faz isso. Eu pensei, se para ele está dando certo, né, vamos tentar também, vai que um dia dá certo. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre os media effects, né? Os efeitos da mídia. Que tipo de efeito que a mídia causa? Eu coloquei até o conceito do Noah Ebner. O Ebner é um autor famoso em online dispute resolutions. Por quê? Quando a gente fala em mediação usando a tecnologia, em arbitragem usando a tecnologia, a gente sai do conceito de ADR, que é Alternative Dispute Resolution, e a gente entra no conceito de ODR, né? Online Dispute Resolution, soluções de conflito virtuais, soluções de conflito no ambiente online. Tá? E o principal problema, quando você sai da mediação presencial, da mediação face-to-face, é o efeito da mídia. Então, a gente tem aqui o que a doutrina, a literatura conceitua de media effects, né? Media effects é qualquer meio, qualquer influência que a mídia utilizada, o aplicativo que você está utilizando, não necessariamente só um aplicativo, pode ser uma mediação feita por telefone, pode ser uma mediação feita por e-mail, textual, né? Então, não necessariamente só o aplicativo. Então, são os efeitos que a mídia causam, influenciando as 2 pontas da comunicação. Então, afeta, na verdade, que informação os negociadores passam, como ela é passada e como essa informação também é recebida e interpretada na ponta. Então, a gente tem aqui, na verdade, né, o que a gente fala nas ODRs, nas Online Dispute Resolutions, é que você deixa de ter 3 partes. O que vocês têm que entender? A gente tem aqui o professor Wellington, que é professor de negociação de vocês. O que é negociação? A negociação é o que se chama de bilateral bargaining, né? A barganha, 2 partes tentando barganhar. Você barganha de um lado, negocia de um lado, outra parte barganha do outro e tenta se chegar ali a um acordo. A mediação nada mais do que uma negociação mediada, ou seja, uma negociação com um terceiro participando, terceiro imparcial, neutro, né, especificamente, mas participando para tentar auxiliar na comunicação entre as partes, principalmente. Então, a gente vai falar aqui de uso da tecnologia na mediação, mas, obviamente, também vai servir, vamos beber da água da negociação, né? Porque o uso da tecnologia também afeta na negociação. Então, isso aqui, a tecnologia afeta tanto toda a informação que é dividida e a percepção, principalmente, das partes sobre a forma de comunicação. Né? Então, o que se fala hoje em dia nas Online Dispute Resolutions é que você não tem, no caso da mediação, você tem 3 partes. As 2 partes que estão negociando, né, obviamente, que são contrárias umas às outras, vamos dizer, estão partes adversas, e a gente tem o mediador. Então, a gente tem 3 partes, o mediador e as 2 partes que estão ali negociando. E a gente fala que existe ainda, nas Online Dispute Resolution, a 4ª parte e a 5ª parte. O que seria a 4ª parte? A 4ª parte é a tecnologia em si. Então, você insere uma 4ª parte, outra parte, diferente das que estão negociando do mediador, naquela negociação. A 4ª parte é a tecnologia. E a 5ª parte é a empresa, as pessoas que desenvolveram aquela tecnologia, que fazem um design daquela tecnologia. Então tem toda, e obviamente eu estou colocando só essa questão para vocês refletirem, não vai dar tempo da gente falar aqui, mas vocês têm que refletir, e a doutrina, a literatura reflete sobre isso, né,
sobre a regulação da quarta e da quinta parte. Por exemplo, a quarta parte ela não pode ser enviesada, não pode tender para um lado, né? E as pessoas que fazem a quinta parte, pessoas que fazem a tecnologia, elas têm que conhecer o que é um procedimento de mediação, né? O que é uma mediação, o que é uma arbitragem, dependendo do aplicativo que eles vão fazer. Porque se você for apenas um programador sem conhecer o que são as formas de solução de conflitos, você vai fazer aquele programa, vai programar de maneira equivocada. Então, hoje se fala muito das questões éticas que envolvem a tecnologia. Se a gente for falar de utilização da inteligência artificial na arbitragem, principalmente, aí a gente tem que trabalhar muito mais isso no sentido ético, né? Porque para uma tecnologia, um algoritmo tender mais para um lado do que para o outro, é fácil. Então, tem que ter uma regulação. A literatura hoje prega muito uma regulação da quarta e da quinta parte, tá? Mas, bom, quando a gente está usando a tecnologia numa mediação especificamente, né? Então, eu convido vocês, na verdade, para refletir sobre isso, né? Vocês estão aqui me vendo do outro lado da tela. Vocês sentem que há alguma perda na comunicação? Vocês sentem que se eu estivesse presencialmente falando para vocês, vocês teriam alguma leitura melhor da minha fala? Talvez vocês pudessem perceber se eu estou nervoso, se eu não estou nervoso, se eu balanço a perna, se eu não balanço a perna, né? Então, de fato, a gente presencialmente consegue perceber mais pistas contextuais, né? A gente consegue perceber a comunicação não verbal. Muito mais do que a mídia. Então, se a gente estiver usando, por exemplo, uma mediação textual, você está mediando, negociando por e-mail. Né? O que a gente fala quando você está negociando por e-mail? A outra parte, ou mediando, ou fazendo uma mediação por e-mail, né? A outra parte não consegue ver as suas emoções no texto. Então, num texto, você tem que ser o mais descritivo possível. Então, se você, por exemplo, utiliza emoticons para mostrar emoção, hoje é muito relevante. Se você manda uma foto sua para gerar uma aproximação, né, com a outra parte, também é relevante. É por isso que, às vezes, quando a gente negocia, por exemplo, com uma empresa que usa um bot, né, um software, você percebe que aquilo é um bot, tem um estranhamento entre as partes, não gera tanto o famoso rapport. Negociar, mediar é questão de rapport, é questão de confiança. E o quanto antes você estabelecer esse rapport, essa confiança entre as partes, no caso da mediação, entre as partes em si e as partes com o mediador, você vai ter um resultado muito melhor. Né? O que a gente fala, diferenciando a arbitragem, que a arbitragem é a forma de heterocomposição de conflitos, né? Ou seja, você tem um terceiro imparcial, mas que vai decidir aquela causa, e pela lei de arbitragem, é uma sentença, né? É um título executivo judicial ali nos termos do artigo 31 da Lei de Arbitragem e nos termos do artigo 515, inciso 7º do Código de Processo Civil. Então, o árbitro, na verdade, ele tem que ter o respeito das partes, ele não precisa ter rapport, confiança. Se ele tiver o respeito, ele vai decidir. Né? Ele vai decidir, as partes vão ter que cumprir aquela decisão. Agora, o mediador, por ser uma das formas de autocomposição de conflitos, o mediador precisa ganhar confiança, precisa ganhar esse rapport, né? Precisa ter essa ligação com as partes para auxiliar eles na melhor comunicação e na solução de conflitos. Então, quando a gente usa a tecnologia, você está inserindo mais um obstáculo naquela mediação. Por isso eu trouxe para vocês aqui um artigo que eu gosto muito, quem quiser eu envio depois, o artigo do Albert Mehrabian. O artigo do Albert Mehrabian fala que numa negociação, né, na verdade, a gente usa a fórmula 7, 38 e 55. Então, o que seria isso? Né, ele fala que somente 7% do que se fala é verbal. Né? Ou seja, que as palavras faladas só se relacionam a 7% da sua mensagem, da mensagem que você quer passar. 38% tem a ver com o tom de voz, tá? Quando a gente varia o tom de voz em uma negociação, em uma mediação, na negociação principalmente, a gente está dando algum tipo de recado. Por exemplo, se eu estou falando aqui para vocês nesse tom, mas eu quero enfatizar algum tema, alguma coisa, vocês percebem que eu estou aqui enfatizando porque eu aumentei o meu tom de voz, porque eu variei o meu tom de voz. Então ele fala 7% é a comunicação verbal em si, são as palavras em si. 38%
é o tom de voz, e 55% seria a body language, né, a linguagem corporal. O que ele está falando com essa forma? Ele está tirando a importância da comunicação verbal e dando muito mais importância. Você tem aí 38 mais 55, você tem 93% de comunicação não verbal. Tom de voz, que é a paralinguística, e 55% ali da prosêmica, da cinésica, né? Da prosêmica e da cinésica. Cinésica, basicamente, que é a body language, prosêmica também, quando a gente tem um ambiente, obviamente, presencial para circular, né? Então, até a áptica também, né? Você se comunica tocando nas pessoas. Por exemplo, se eu estou no meio de uma negociação e eu vou até outra parte, dou um toque na mão dela, toco a mão dela, eu estou gerando confiança, eu estou gerando rapport. Eu estou basicamente dizendo que tudo vai dar certo, provavelmente. Uma coisa é você se comunicar de braços fechados, assim, de braços cruzados. Eu estou mostrando que eu estou fechado, a minha posição é estar entrincheirada na negociação, que a gente diz, né? Ou seja, eu não estou aberto a negociar. Outra coisa é falar assim, falar aberto. Então, o Mehrabi, obviamente, a gente não pode levar essa fórmula dele ao pé da letra. Por quê? O Mehrabi era um professor na Califórnia e ele fez essa pesquisa com 38 alunos seus de psicologia, ou seja, ele tinha uma amostragem muito pequena e muito particular, né, de um lugar específico. Então não dá para a gente levar ao pé da letra essa fórmula dele, né? Não dá para dizer que a comunicação verbal é apenas 7% da comunicação. Agora, é interessante realmente observar a importância da comunicação não verbal, né? A importância da congruência, inclusive, o principal que a gente tem que ter é a congruência entre o que a gente fala e o nosso comportamento verbal, as nossas feições, o que quer que seja. Se você demonstrar congruência entre as suas palavras e a sua postura, a sua linguagem corporal, você gera automaticamente confiança na outra parte. Então, quando a gente tem a tecnologia inserida, a tecnologia sendo utilizada, e aí qualquer aplicativo, Zoom, Google Meet, o que quer que seja, você, na verdade, tem a presença social reduzida. A literatura fala em presença social reduzida. E quanto maior a redução da presença social, ou seja, quanto mais a mídia gerar redução de presença social, você tem um grau de presença social quando você consegue me ver. Outro grau quando a gente consegue só falar por telefone. E outro grau quando a gente consegue se comunicar só por texto. Então, quanto mais reduzida a presença social das partes, menos leitura a outra parte vai ter. Portanto, maior o distanciamento psicológico. E quanto maior o distanciamento psicológico, mais dificuldade a gente vai ter de chegar a um acordo. Tem um artigo sobre negociação, onde foi feita uma negociação simulada em uma universidade, que conseguiu analisar a negociação feita por telefone, a negociação feita presencialmente, mas as partes sentadas lado a lado, sem se olharem, e a negociação feita presencialmente com as partes sentando frente a frente. Mesmo sentadas lado a lado, houve diferença, houve uma taxa de acordo menor do que sentado frente a frente. Por quê? Por causa da leitura holística que você consegue ter com a outra parte. Então, a taxa foi menor, lado a lado, estão no mesmo ambiente, imagina com a utilização da tecnologia. Tá? Então, na verdade, eu gosto muito de considerar o modelo meta, esse meta model, né, que é um movimento das partes, né, seu movimento no ambiente, obviamente, no ambiente virtual não dá para ficar se movimentando naquele ambiente, né? O próprio ambiente em si, o toque da pessoa, né, na outra pessoa, o tom de voz, que é a paralinguística, que é a aparência. A aparência comunica também, né? Se você coloca algo no cabelo, ou se você se veste de determinada maneira, você está comunicando poder. Né? Vocês já viram, por exemplo, numa negociação, alguém tirando uma caneta muito cara para assinar? Aquela pessoa está tentando te comunicar alguma coisa. No meu caso aqui, eu tiro a minha Bic, mesmo feliz da vida, tá, gente? Convido vocês também a sempre a tirar uma Bic. Fechar uma negociação na humildade é sempre melhor. Bom, então a gente tem, na verdade, o que influencia no uso da tecnologia, a gente deve considerar dois tipos de comunicação não verbal, que é a prosêmica, que é a cinésica, tá? A cinésica aqui é o contato visual, né? São as suas expressões faciais e gestos. Você não vai conseguir ter uma leitura do corpo inteiro, mas você consegue, quando está em videoconferência, ter uma boa noção da cinésica, das feições. Já foi comprovado, né? Tem vários artigos de psicologia, inclusive, sobre isso. Foi comprovado que a gente tem 7 movimentos musculares da face que denotam aí emoções, né? Denotam, na verdade, o que se fala na negociação é que
esse tipo de leitura permite o leakage, né? Leakage é o vazamento, né? Uma janela onde você consegue entrar e ler aquilo que a pessoa não está falando, né? Isso é muito relevante, né? E a tecnologia, obviamente, bloqueia um pouco esse leakage, esse vazamento, essa abertura dessa janela, mas não se você souber utilizar bem ela a seu favor. Então, a gente tem aqui, com o uso da tecnologia, um certo grau de cinésica. Vocês estão conseguindo me ver, estão conseguindo ver as minhas expressões, então a gente tem esse certo grau de contato visual. Obviamente, a gente não teria isso se fosse por telefone ou apenas por voz. E a prosêmica também, o movimento no ambiente, o local da mediação. A gente está falando aqui do local em si, ou negociação. Então, conhecer bem qual o local que a gente tem numa negociação, numa mediação virtual. A gente tem um ambiente virtual. Então, você tem que conhecer bem e circular bem no ambiente virtual. Ou seja, você tem que entender aquele aplicativo, entender os features, né, as possibilidades de uso que ele te dá. Se você não conhecer bem, não for um profissional experiente naquele aplicativo, não usa ele. Utiliza um que você saiba bastante, saiba bem usar para dar segurança para as partes. Tá? Então, a grande diferença, a diferença principal aqui da comunicação, da negociação, mediação presencial, é o fato de, com o uso da tecnologia, você ter menos pistas contextuais, você ter menos acesso às mensagens silenciosas, né? Aquelas mensagens que não são ditas, aquelas mensagens que são comunicadas pelo próprio corpo. Então, entender da retórica do ambiente, o ambiente comunica também, né? As pessoas comunicam e, principalmente no modelo aí do Mehran-Barian, se comunicam não por palavras, mas por gestos. E, obviamente, você também pode se treinar a ter gestos que comunicam algo, mas de forma proposital, né? Sem gerar, obviamente, o vazamento de informação silenciosa que você não queira. Então, ter um pouco de ator também faz uma diferença, né? E a gente fala aqui da função do mediador ao usar a tecnologia. Eu coloquei basicamente duas perguntas para vocês, né? Como o mediador consegue estabelecer rapport o mais rápido possível no uso da tecnologia e como o mediador deve proceder para aumentar a presença social e diminuir aquele distanciamento psicológico no ambiente online. Então, primeira coisa, se o mediador for um mediador experiente, ele vai saber conduzir bem a mediação, tanto presencial, quanto, obviamente, com o uso da tecnologia. Tá? Então, na verdade, para o mediador estabelecer um rapport, uma ligação entre as partes o mais rápido possível, ele tem que trabalhar muito antes. Está comprovado que quanto mais a parte, né, uma das partes ou as duas partes conhecem determinado ambiente, eu estou falando do ambiente presencial mesmo, maiores as chances de acordo. Então, quanto mais aquelas partes conhecerem um ambiente virtual, onde elas vão estar negociando, maiores as chances de acordo. Então, o ideal é que você pegue as partes, se elas não conhecem, por exemplo, o Zoom, você entre no Zoom, obviamente individualmente, com elas antes, você faça uma mediação simulada antes, explique tudo que vai ser utilizado, explique a utilização de breakout rooms. Breakout rooms são aquelas salas que você cria a parte da sala principal, onde você pode circular por elas, onde a parte está sozinha nela e volta para a sala principal, onde estão todas as partes. Né? Você vai usar isso muito na mediação, principalmente no caucus, né? Quando você tem aquelas reuniões individuais com as partes. Agora, por exemplo, o mediador ele não pode utilizar na tecnologia um caucus e ficar muito tempo com uma das partes e deixar a outra esperando, porque a outra parte vai perder esse sentimento de time da negociação, que é essencial para uma mediação bem sucedida. Então, primeiro, o mediador tem que conhecer bem as partes. E depois, obviamente, tem que treinar bem elas antes da mediação oficial, da sessão de mediação oficial, para que elas já se sintam à vontade dentro daquele ambiente. Assim, com certeza, o nível de a taxa, né, de acordo vai ser muito maior. Só para vocês entenderem o quão sensível é uma pessoa numa posição de negociador, teve uma pesquisa recente, salvo engano, 2018, no Sejus, do Tribunal de Goiânia. E a mediadora, eu estou falando de conciliação, não é mediação, tá? Não confunda a conciliação com mediação. Tá? E a juíza, era uma juíza, na verdade, estava escrevendo uma dissertação de mestrado, e ela, para um grupo que ia para uma audiência de conciliação, ela dava suco de uva com açúcar, tá? E para o outro grupo, ela dava água.
e ela fez uma pesquisa. A taxa de acordo para quem tomava suco de uva com açúcar foi muito maior, porque a glicose tem um efeito no cérebro que abre as pessoas para a negociação, deixa elas mais felizes, né? Então, e obviamente era uma glicose de absorção rápida, porque era diluída no suco. Então, a taxa, salvo engano, foi 30% maior do que quem tomava água. Para vocês verem como os detalhes fazem diferença. Até um açúcar oferece um bombonzinho na mediação, um chocolate, mesmo que seja, né, virtual, fala, come lá um bombonzinho, né, ou então mandei para sua casa um chocolate, pega aí, come aí, vamos comer antes da mediação. Qualquer detalhe pode fazer a diferença numa boa negociação, numa boa mediação. Então, como que o mediador aumenta esse nível de presença social? Estabelecendo o rapport. Se as partes entendem do ambiente antes de tudo e se sentem confortáveis naquele ambiente, o mediador vai ter mais facilidade para estabelecer esse rapport e para que as partes ganhem confiança nele também, mas principalmente porque elas ganharam confiança no ambiente onde elas estão negociando. Elas têm que ter confiança nas ferramentas e no ambiente que elas estão. Tá? Isso vai fazer grande diferença. Só para vocês terem uma ideia, existem alguns guias já online disponibilizados por escritórios, etc., sobre o uso do Zoom. Né? O Zoom hoje é o principal aplicativo utilizado na mediação por causa dos features, né? Das características, das ferramentas que ele oferece. Então, a gente tem aqui, olha só, um guia tanto para mediador quanto para as partes. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vocês podem achar online, quem quiser eu mando até esse guia do Jeff Moore's Mediation, né? E é um guia de fato que você o mediador tem que saber, tem que conhecer, mas dá para as partes antes um guia, um passo a passo, para eles lerem antes da mediação também é bem relevante. Tá? Antes da gente finalizar aqui, eu queria falar com relação à arbitragem também, porque se na mediação a nossa principal preocupação é ganhar confiança no ambiente virtual, tanto na tecnologia quanto no mediador em si, né, como o mediador faz para ganhar esse rapport, para atingir esse rapport o quanto antes, na arbitragem, a gente tem uma preocupação muito mais com a confidencialidade. Obviamente, o procedimento de mediação também é confidencial, mas na arbitragem a gente tem muita preocupação com a confidencialidade. O uso da tecnologia em si, e se as partes, se não vai ser alvo de hackers, né, de ataque de hackers, né, então tem sido utilizado muito, né, na arbitragem. Então, por exemplo, a principal preocupação aqui na arbitragem, na oitiva de testemunhas, né, quando uma testemunha vai ser ouvida pelo computador, né? E hoje tem que ser vista pelo computador, não tem outra maneira, não está sendo feito, obviamente, de maneira presencial. O que os centros de mediação têm feito, geralmente? Existe uma câmera, uma webcam 360, né? Então, você manda para a parte aquela webcam 360 que filma todo o ambiente e você certifica que não tem ninguém em volta dando coaching para aquela testemunha. Isso é extremamente relevante, porque vai ter outra parte atrás falando o que a pessoa falou, ela está com ponto eletrônico, o que quer que seja. Então, para que não seja violado, tem se utilizado muito, por exemplo, essa câmera 360. E outra coisa também é o hacker atacar e pegar os dados daquela arbitragem. Mas as arbitragens hoje têm sido muito conduzidas pela tecnologia e o Zoom, por exemplo, ele permite uma avaliação muito imediata, né, uma resposta muito imediata. A gente sempre tem problema se uma conexão for ruim. Então, tanto numa mediação quanto na arbitragem, você tem que certificar antes que a pessoa vai estar no local com uma boa conexão. Não adianta nada, aí de fato vai se perder a confiança na comunicação verbal e na comunicação não verbal, como a gente disse. Imagina uma pessoa falando para vocês falhando, né? Aquela linguagem. Então, outra parte vai acabar perdendo a confiança mais ainda. Então, você tem que certificar que ela vai ter pelo menos ali uma conexão com 30 mega para cima para não falhar durante a sessão, tá? Então, a mensagem aqui final que eu queria deixar para vocês esse quadrinho, esse gráfico aqui, realmente representa muito o que é mediação e representa muito o que deve ser a função de um mediador, né? E o círculo maior é o que eu penso, né? O círculo intermediário é o que eu consigo colocar em palavras. O círculo menorzinho é o que eu falo para as outras pessoas. E o menorzinho mesmo, o menor de todos, é o que as pessoas realmente entendem. Então, a grande função aqui do mediador, no uso da tecnologia ou não, é ensinar as pessoas a se comunicarem no ambiente virtual, né? Ensinando bem as partes a se comunicarem naquele ambiente virtual, você vai conseguir atingir uma empatia, tanto entre as partes quanto o próprio
mediador. Tem uma disciplina que eu estudo muito, que faz toda a diferença nas ADRs, nas soluções de conflito, que é hermenêutica. Hermenêutica não só jurídica, hermenêutica pura mesmo, né? Por exemplo, um autor que eu gosto muito é o Hans-Georg Gadamer. Se você for ler aquele livro Verdade e Método, o Gadamer ele fala que interpretar, na verdade, quando você começa a ler um livro, você está interpretando aquele livro através, inicialmente, da pergunta do autor, né, da pergunta inicial feita pelo autor. Mas você começa a fazer perguntas para aquele autor e a se atualizar. Você não pode ser um indivíduo de dogmas, ele faz isso de maneira clara. Você tem que ser um indivíduo experimentado, aberto a novas experiências, né? Se você tiver dogma, você não vai sair daquele dogma, né? Mas se você estiver aberto a novas experiências, aberto a atualizar aquelas suas experiências, você consegue atingir algo que é a função principal da interpretação e da hermenêutica, que é a fusão de horizontes. Ele fala, aquele autor daquele livro tinha um horizonte histórico, tradicional, daquele momento, e você tem outro. E o objetivo da interpretação da hermenêutica é que você consiga fundir esses horizontes, trazer o melhor das duas experiências. Então, na verdade, o que o mediador ele tem que fazer é trazer a melhor experiência de comunicação, a melhor experiência comunicativa, através de uma comunicação não violenta, que, por exemplo, é falada muito por Jürgen Habermas também, né? Você não pode ter uma comunicação violenta, você tem que ter uma comunicação da melhor maneira possível numa mediação. Então, se você ensinar as partes a se comunicarem, sem dúvida, você vai conseguir fazer como mediador que os horizontes sejam fundidos, e a fusão desses horizontes é o acordo, no final das contas, né? Muito obrigado pela paciência e por me assistirem aqui hoje. Eneida, mais uma vez, muito obrigado. Estou aberto, obviamente, a perguntas. Daniel, eu que agradeço, né? Fantástico ouvir tudo isso, ouvir a sua experiência, enfim, não só nos estudos, mas de autores estrangeiros e essa possibilidade também de fazer esse diálogo com outras sociedades que não a nossa apenas, a brasileira, né? Mas a norte-americana, a europeia, porque hoje o mundo está voltado à mediação, né? A experiência de judicialização, de litigiosidade no Brasil, em outras sociedades, ela tem demonstrado que está na hora de mudar, né? Está na hora de mudar. E eu queria levantar 2 pontos, né, interessantes aí, que eu acho bem curioso hoje, que é em relação à violência doméstica e em relação à questão do endividamento, né, das pessoas hoje, que tem sido, vamos dizer assim, preocupação dos tribunais, né? Na fala de violência doméstica, o que a gente tem observado? Eu achei bastante interessante quando você fala da comunicação não violenta. Por quê? Porque em algumas experiências, em contato com algumas juízes que são das varas de violência doméstica e familiar, principalmente nas regiões administrativas, onde vamos dizer assim, o poder aquisitivo às vezes é menor e as pessoas têm menos acesso, o que tem acontecido? A gente tem observado que é um fator de inibição quando o promotor em geral, né, porque nas varas de violência doméstica eles prestigiam as mulheres também promotoras, e algumas juízas têm revelado que muitas vezes a forma como a promotora conduz a audiência, assim, junto com a juíza, nas perguntas, ela tem inibido as vítimas. Então, por exemplo, a promotora chega e diz assim, a senhora apanhou? Aí a vítima ela fica tão assim constrangida de dizer que apanhou ou de contar detalhes, que ela diz, não, eu não apanhei, foi só um tapinha. Só que aquele tapinha vem com uma gama de violências, né, que a promotora não consegue perceber, vamos dizer, exatamente por meio dessa comunicação, que a vítima não vai ter condição de revelar o que aconteceu falando dessa forma. Então, muitas vezes a juíza modifica a pergunta e diz assim, senhora promotora, se a senhora me permite, eu vou modificar a pergunta. Quanto tempo a senhora é companheira desse senhor? Quantos filhos vocês têm? A senhora trabalha? E vai conduzindo aquilo que você falou de conquistar a confiança. É um negócio tão interessante quando a gente assiste, porque ela vai conduzindo de uma forma que a pessoa vai
vai se sentindo à vontade, despojada de, vamos dizer, de monitoramento naquela audiência e vai contando tudo o que realmente aconteceu, até chegar à conclusão de que aquele tapinha, junto com tantas outras coisas que vinham acontecendo, é violência doméstica, né? Então, esse é um ponto que eu queria destacar. E um segundo ponto, Daniel, e todos os colegas e alunos, enfim, que eu tenho achado assim incrível aqui no nosso Tribunal de Justiça, são as campanhas de negociação com bancos em especial, nos casos de endividamento. O endividamento individual, ele tem sido muito grande, né? Isso antes da pandemia, né? Agora, depois da pandemia, a gente vai ver também os efeitos. Mas eu tenho achado muito interessante porque os índices de negociação aqui do nosso Tribunal de Justiça, com instituições financeiras e bancos de um modo geral, ele tem superado 70%, com negociações com resultado proveitoso para o endividado, para o indivíduo, né? E são todos os bancos, desde bancos, vamos dizer, privados, né? E aqueles bancos, por exemplo, o BRB, que é um banco estadual, vamos dizer assim. Então, os índices têm vamos dizer, estatística, a gente tem visto que os índices têm chegado acima desse percentual, 70%, o que é muito interessante, né? Porque realmente estão colocando em prática todos esses ensinamentos, né, que são oriundos de alguns países, como você falou, que não tem legislação, mas que já faziam a negociação, a barganha, e agora, com esse período de pandemia, o tribunal ele não cessou também, ele continua fazendo essas negociações e essas conciliações de uma forma diferente, né, mas muito organizada também, e bem interessante para desmistificar e também e criando uma nova cultura, né? Que, vamos dizer, aquele ditado antigo, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, né? Enfim, né? Esse ditado antigo, né? Ele tem que ser prestigiado, né? Realmente a gente não pode mais fomentar essa cultura da litigiosidade, né? Eu vou para a justiça, eu vou para a justiça. E isso está no nosso espírito também, né? Isso está no nosso espírito também, porque em determinadas situações a gente tem que ter vamos dizer assim, essa consciência para não entrar num litígio, né? Se você pode resolver de outra forma, ainda que não seja a forma como você queria, você pode resolver. Então, é um aprendizado interessante, né? É um aprendizado interessante e que a gente tem visto que o Brasil, ele tem, vamos dizer assim, tratado essa questão com seriedade, né? Não só os tribunais, né, estaduais, né, o TJDFT, aí o Tribunal do Rio de Janeiro, né, a Justiça do Rio, Goiânia, enfim, de todos os estados, mas também nós temos visto isso também em relação à segunda instância, né, que tem também, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente tem visto assim a promoção de encontros, de palestras, enfim, esclarecedoras, né? Dentro da área criminal, a gente poderia também falar um pouco, né? Se puder, Daniel, falar um pouquinho, enquanto a gente espera as perguntas, sobre a área criminal, assim, aí no Rio, em relação a o que vocês têm tido em relação à justiça restaurativa, ou até mesmo em torno de conciliações que têm sido feitas em torno de crimes de menor potencial ofensivo, alguma coisa nesse sentido. Você tem alguma vamos dizer, algum percentual de estatística, de aproveitamento, de eficácia dessas questões aí no Rio? Eneida, eu queria, na verdade, porque criminal não é a minha área, né? Então, de fato, essa eu vou passar, mas, assim, uma coisa que você comentou realmente muito interessante é sobre a mediação feita no judiciário. Porque o que eu percebo? Primeiro, falta muito treinamento ainda do Poder Judiciário com relação à mediação. Então, eu vejo mais, obviamente, tem exceções, não dá para generalizar mesmo, mas eu vejo muito mais conciliação sendo praticada do que mediação. Eu outro dia pedi para mim mesmo, ação pessoal,
uma ação civil que eu processei lá, de consumidor, etc., contra a Apple, e eu pedi audiência de mediação só para ver como seria aplicada. E foi uma conciliação. Eu pedi a audiência do 334 e foi uma conciliação. Tem acordo, doutor? Não tem. Então, beleza. Que mediação é essa? Não é, obviamente, mediação. Mas com relação a casos de violência doméstica ou qualquer outro caso, e a mediação praticada no próprio judiciário, e o judiciário tem sido um incentivador muito grande, tá, das ADR. No Rio de Janeiro, a gente tem desembargadores, o STF acabou de implementar a mediação, né, no próprio STF, então a gente vê que as cortes, o STJ incentiva a mediação, incentiva a arbitragem também, né, e os TJs também, o TJ do Rio de Janeiro, posso falar, tem desembargadores que incentivam muito, né, a mediação e a arbitragem também. Né? Agora, o que mais me preocupa com relação à mediação feita no judiciário é a retórica do ambiente. Né? Você entra na sala do juiz, você já fica com medo do juiz. Se a gente já fica com algum receio, nós que somos da área, você imagina uma parte humilde que nunca entrou no poder judiciário, num tribunal na vida delas, e que a figura do juiz é apenas um mito, é o homem da capa preta. Né? Então, ela já entra e já fica com medo. E o promotor também, né? O promotor, a visão de uma vítima é que o promotor está ali para acusar, não para ser custos legis, né? Não para ser o fiscal da lei, ele está ali como mera parte acusada. Então, a retórica ali, aquela mesa de audiência, ela já não é uma mesa redonda, ela não tem a retórica do ambiente propício para a mediação e para uma conciliação também, né? Para um acordo em si. Então, a parte já fica receosa e realmente a taxa de acordo, as chances reduzem muito, né? E também alguns magistrados, obviamente, não sabem praticar, não conhecem as técnicas de mediação, muitos conhecem, tá? Treinam, inclusive estudam, mas muitos não. Né? E a mesma coisa provocando aqui você, professora Enida, que obviamente é delegada, né? Acho que isso não sai do sangue, né? Continua delegada, mas, por exemplo, eu estudei um pouco mediação nos casos de violência doméstica praticada na DEAN, nas Delegacias de Atendimento à Mulher. Agora, Eneida, com todo respeito, mediação feita por delegado com arma na cintura não é mediação. Qual é a retórica que você está tratando? Você está com a arma na cintura, e aí, vai ter acordo ou não, doutor? Ô, parte, vai ter ou não? Aqui, com a arma na cintura. Você está com símbolo ali de poder, de autoridade, né? Não necessariamente está exercendo o poder da forma ruim, está exercendo a sua autoridade, que é diferente de ser autoritário e ser arbitrário. Né? Então, a gente tem... O que falta nos agentes públicos, no judiciário, etc., é entender que a retórica e a postura deles, que a comunicação não verbal deles não pode ser a que temos em regra para a obtenção dos melhores acordos, para aumento da taxa de acordo. Tem que ter humildade, tem que estar aberto, tem que ser um auxiliador da comunicação, um facilitador, esse é o termo que se usa. Tem que saber utilizar sua caixa de ferramentas. Você tem que ter várias ferramentas. E qual mediação você vai praticar? Uma mediação narrativa? Eles não sabem nem os tipos diferentes de mediação. Então, se não houver um pouco de estudo, realmente a taxa de mediação judiciária vai ser baixa. Conciliação não, porque conciliação é quando as partes já estão dispostas a acordo ou não. Né? Aí vai variar muito. Mas a retórica do ambiente e a retórica do poder faz muita diferença na prática do acordo e da mediação, estrito senso, né? Na minha opinião. Com certeza. A professora Júlia está fazendo uma pergunta, Daniel. Júlia, você quer se reportar diretamente ou quer que eu faça? Posso fazer aqui? Então, Daniel, a professora Júlia pergunta em que medida o princípio da legalidade, ou seja, que o Estado precisa respeitar a lei acima de tudo, é uma dificuldade para a ADR. Pergunto pensando na grande presença do Estado nas atuais demandas judiciais, além da postura não verbal mencionada. Eu posso fazer uma piada aqui, tá, Júlia? Porque uma vez eu estava no McDonald's, acho que todo mundo aqui já foi no McDonald's alguma vez na vida, né? Todo mundo tem derrotas na vida. E eu estava no Ano Novo em Búzios. Búzios é uma cidade aqui do Rio de Janeiro que eu recomendo que vocês visitem. Búzios é muito legal, uma cidade de praia muito bacana. E aí estava lá no McDonald's, não aceitamos cheque. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Eu olhei aquilo, né? Eu que era doutor em constitucional, tinha que fazer uma interpretação teleológica. O que esses caras estão querendo dizer? Né? Então, pelo fato de não existir lei obrigando a aceitar cheques, eles se eximiam de aceitar cheques, usando o princípio da legalidade. Eu acho um absurdo isso. Né? E pedágio também tem isso. Eu já vi vários pedágios, não aceitamos cheques, artigo 5º, inciso 2º. Agora, realmente eu acredito que o limite
da prática negocial, vamos dizer assim, e até, obviamente, a utilização da arbitragem, está claro nas leis que são os direitos patrimoniais disponíveis. A gente vai ter, na verdade, uma grande discussão do que é direito patrimonial disponível, né? Porque direito patrimonial disponível, você tem que diferenciar, não necessariamente é só o direito pecuniário, mas até que ponto a administração pública pode, de fato, negociar um direito que ela não é a titular, que é da sociedade, que é da coletividade. Isso é um grande porém. Tem agora um projeto de lei, por exemplo, para arbitragem do direito tributário. Em Portugal já existe a arbitragem no direito tributário, em que pese o fisco, a gente sabe, negocia, né? Tem negociado pagamentos, etc. e tal. Mas até que ponto pode-se realmente ir nesse sentido? A arbitragem com a administração pública tem se desenvolvido a passos largos, né? Então, por exemplo, uma grande discussão é o princípio da publicidade na arbitragem com a administração pública. Quem é o titular desse dever de publicidade? É o centro de arbitragem, é a administração pública, e aí você tem decreto federal, decreto do Rio de Janeiro e decreto de São Paulo, cada um fala uma coisa. O do Rio de Janeiro e São Paulo falam que é a Procuradoria do Estado, né? O decreto federal fala que é o centro de arbitragem, o centro de arbitragem tem obrigatoriedade, né, pelos regulamentos dele de confidencialidade, então ele simplesmente está colocando no site, se você for no site da CAN-CCBC e da Camarb, ele coloca só quem é a parte e quando o procedimento começou e qual o status, para não divulgar dados. Imagina se um centro de arbitragem divulga um documento protegido pela lei de acesso à informação, secreto, ultrasecreto ou reservado. Olha o problema que não vai ter, né? Então, a gente tem ainda uma discrepância entre os entes federativos. Em Portugal é diferente, porque é um Estado unitário, ele já tem o site do Ministério da Justiça que o próprio árbitro, ao terminar a arbitragem, ele divulga lá, manda para o próprio site e fica lá disponível qualquer decisão arbitral. Lá ele já tem uma solução mais uníssona. Aqui a gente tem o problema do nosso modelo tripartite, né? E da autonomia administrativa. Então a gente fica sem saber para onde vai. Mas tem várias questões aí dentro da legalidade. A principal que eu diria para você é com relação ao objeto. O que é transacionável? O que é patrimonial, o que é disponível? Essa é a grande questão e tem que ser muito bem definida para uma lei, por exemplo, não virar inconstitucional. Como eu disse, a lei brasileira de arbitragem, as partes só tiveram segurança quando o STF declarou a constitucionalidade. Incidentalmente, era uma homologação de sentença estrangeira, não era um objeto de ADIM. Em 2001, aí cresceu muito. Mas cresceu onde? Onde está o dinheiro? No CBMA, o centro que eu faço parte, a gente teve ano passado 30 arbitragens. Eu estou falando de arbitragens grandes, 111 milhões de reais o valor médio da causa. Eu não recomendo arbitragem para pequenos valores, arbitragem de consumidor, arbitragem de direito trabalhista, não faz tanto sentido. Por quê? Porque se o árbitro ganha pouco, ele não vai ter qualidade. Uma das principais características da arbitragem é a qualidade do árbitro, ele ser realmente um especialista naquela área. Se você pagar pouco, você não vai ter alguém com qualidade. Então, você, na verdade, vai estar sendo tendencioso a favor de uma empresa e contra o consumidor. Quer ver casos que aconteceram? Por exemplo, escrevi um artigo recentemente sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos, numa casa de repouso, aquelas casas de longa permanência, ILA, né? Instituição de longa permanência, ILP, instituições de longa permanência para idosos. Teve uma idosa de 96 anos, foi internada numa casa lá pelo filho, Estados Unidos isso. E aí, 4 anos depois, quando ela tinha 100 anos, a colega de quarto dela matou ela com um saco plástico. Colega de quarto dela, uma senhora bem jovem de 97 anos, mas que tinha, né, seus problemas, cometeu homicídio. Só que ali, na hora de entrar na casa de repouso, o filho assinou os termos de admissão, né, do hospital, tinha lá uma cláusula compromissória. Então, qualquer julgamento, qualquer ação, qualquer disputa iria para a arbitragem. Foi para uma câmara arbitral que era, obviamente, parcial, e uma sentença com xizinho não deu culpa nenhuma, não condenou em perdas e danos a casa de repouso. O filho da senhora teve um trabalho enorme para anular a sentença arbitral no judiciário, né? Aí você tem as hipóteses do US Arbitration Act de 1925, né? Falando que, obviamente, era tendencioso, etc., que ele era um terceiro, inclusive, que não poderia ter assinado aquela cláusula compromissória, e aí teve uma revolução nos Estados Unidos para impedir que casas de repouso que tem fundo federal, são financiadas pelo governo, possam ter uma cláusula compromissória nesse sentido. Então, eles continuam podendo ter, no primeiro momento eles proibiram, mas depois, pelo lobby, conseguiram permitir, só que tem que dar claridade, tem que mostrar que existe, etc. e tal. Que nem aqui no artigo 4º, parágrafo 2º da lei. Né? Você, como consumidor, pode até assinar uma cláusula compromissória, mas ela tem que estar apartado, em negrito, etc. e tal. Tem toda uma exigência legal.
Só que se você entrar no judiciário como consumidor, você vai conseguir. Significa que você está renunciando à arbitragem. O STJ já decidiu isso. Né? Então, a arbitragem consumidor só por compromisso arbitral, quando o conflito já existe. Então, a gente vai ter no Brasil realmente inúmeras questões com relação a isso e vai variar com relação aos países. Por que, por exemplo, a arbitragem até hoje pegou mais que a mediação internacionalmente? Por causa da lei modelo da UNCITRAL de 1985. Nela, você tem uma lei modelo que os países conseguem adotar. E 93 países já adotaram a lei modelo da UNCITRAL. O modelo da ONU, eles adotaram. E 116 jurisdições. Né? Então, o Brasil adotou a lei da Espanha de 88, que nem é mais lei em vigor, a lei de vigor da Espanha é de 2003, tá? Adotou, e também tem uma parte da lei modelo da UNCITRAL. A gente não tem isso para mediação, não tem uma lei modelo de mediação. Em que pese a gente tem a Convenção de Singapura, que o Brasil ainda não assinou para execução internacional de acordo de mediação. Hoje, o sexto país ratificou a Convenção de Singapura, o Equador. 6 países já ratificaram. A Convenção de Nova York, para execução de sentença arbitral, é ratificada por 165 países, de 1958. De 1958, o Brasil só ratificou em 2002, para você ter ideia, logo depois do julgamento da constitucionalidade pelo STF. Então, a gente tem muitas questões, tanto na esfera nacional quanto na esfera internacional com relação ao nosso país, que a gente tem que resolver ainda em ADR. Mas definir o que é direito patrimonial disponível continua sendo um problema que esbarra, obviamente, na legalidade. Respondi ou exagerei? Tá. Bom, eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão a ser colocada. Senão eu vou conversar aqui com o professor Daniel outras questões de arbitragem que eu tenho curiosidade. Se eu souber responder, vamos lá. Eu sou direito penal não é minha, né? Eu sei os meus limites. Então, Daniel, outra questão interessante aí que você tocou, que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho mais, que é a questão, né, que você coloca desse percentual de expressões corporais, né, o corpo fala, né, em torno da questão da negociação, enfim, até se chegar a um consenso. E eu queria, na verdade não é uma pergunta, né, eu queria saber a sua opinião, assim, o seu sentir agora, nesse momento, por exemplo, de pandemia, que, enfim, a gente tem que utilizar a tecnologia, como é que você está vendo, se isso tem sido, que esse é o tema realmente, né, o cerne do seu estudo, como é que você está sentindo, que se a gente tiver que continuar nesse sistema o ano que vem, mais alguns meses, você acha que isso está sendo um impeditivo, isso está sendo não só um dificultador, mas isso pode fazer com que haja um retrocesso nessa confiabilidade, enfim, nesse sistema que a gente agora é obrigado a utilizar, que são a internet, enfim, todas essas ferramentas virtuais? Eu parto do seguinte princípio sempre, Eneida, que em o ideograma chinês para crise é o mesmo de oportunidade, né? Essa frase é manjada, não sou eu que estou inventando, obviamente, essa já é antiga, mas eu acredito que realmente esse tempo de pandemia ele serviu para mostrar que a tecnologia pode ser utilizada muito mais do que de fato era. Eu acho que serviu muito para desmistificar o uso da tecnologia. A gente está aqui se comunicando e vocês estão conseguindo ter uma plena leitura das minhas feições, né? Plena leitura das minhas atitudes aqui, então, de forma razoável. A gente conseguiria conduzir uma mediação aqui de forma tranquila. Né? Então, eu acho realmente que isso só veio ajudar. O judiciário percebeu que ele vai poder fazer muito mais audiência de maneira virtual, se reduz o custo de maneira enorme, né? E na mediação, o uso da tecnologia permite que pessoas que não teriam acesso, por exemplo, a um bom mediador, porque está em outra cidade, seria muito caro deslocamento, etc., que passem a ter acesso a um bom mediador. Né? Então, você tem que observar mais as vantagens, o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Eu acho que nessa situação, e o judiciário percebeu, as audiências estão correndo bem no judiciário de maneira virtual, né? Então, mas tudo é uma questão também de decoro. As partes saberem utilizar, respeitarem a liturgia, não é só porque está no ambiente virtual que eu vou estar aqui sem camisa, fazendo uma palestra de qualquer maneira, né? Eu acho que você tem que ter um mínimo de liturgia e saber que a tecnologia é apenas uma forma de conexão, mas é um ambiente. Então, eu acho que está faltando, às vezes,
saber utilizar. As pessoas deixam o microfone aberto, falam besteira, né? Então tem que ter muito cuidado, né? O respeito tem que continuar tanto com a utilização da tecnologia e presencialmente, né? Mas, por exemplo, algo que eu, pessoalmente, eu, obviamente, deixo para o debate, não gosto, é quando eu estou lecionando e está todo mundo com a câmera fechada. Eu não tenho rapport nenhum dos alunos. Se é uma aula síncrona, eu quero rapport. Eu quero olhar para o rosto dos alunos, eu quero ver se eles estão entendendo, porque a gente, experiente, consegue perceber pela linguagem não verbal se ele está entendendo ou não. Isso faz diferença. Dando aula para o meu slide, eu não tenho rapport nenhum. O meu slide, né? O slide é só um auxílio. Vocês viram que eu usei slide, mas eu não leio slide. Quem lê slide não existe. Por isso que eu falei, né? Você usa PowerPoint, mas tem que ter PowerPoint. Se não tiver, não adianta absolutamente nada. Então, o aluno ele também tem que entender e tem que respeitar o professor que está ali tirando a hora do dia dele e está ali falando para a câmera, mas não para a câmera, para ele. Ele está ali por ele. Né? E as partes também, numa negociação, tem que entender que o mediador está ali para elas, para auxiliar, e não é só porque está no ambiente virtual que não vai ter uma liturgia. Então, saber, de fato, utilizar o ambiente, a professora Júlia falando, que tem sido grande demanda, exatamente, porque a gente... Eu conheço muito a Eneida e conheço vocês também, olhando para o rosto de vocês, eu vejo que vocês são professores vocacionados. Né? A gente faz também, obviamente, para sobreviver, porque é o nosso trabalho, mas a gente faz porque a gente gosta. A gente gosta de dar aula, a gente gosta de ter um obrigado. Né? Professores são sempre passíveis de muita crítica, né? Normal, é do jogo, mas a gente está aqui para ensinar e para fazer o nosso melhor sempre. Para tocar as almas, né, vamos dizer assim, no final das contas. Essa é a nossa missão. E a missão de o conciliador, o mediador, eu gosto muito dessa expressão, os Estados Unidos usa muito isso, né, que o advogado, na verdade, hoje ele tem que ser um peacemaker, é aquele fazedor de paz. Né, eu fiz uma palestra outro dia para a Índia, proferi uma palestra para a Índia, que tinha um senhor de Bangladesh, muito experiente, ele falou, aqui em Bangladesh a gente fala que o advogado ele tem que ser um community organizer, o organizador da comunidade. Você tem que ajudar aquela comunidade a ter menos conflito, não a ser mais litigiosa. Quem ganha com litígio? Ninguém. A gente tem 80 milhões de processos judiciários, demorando no mínimo 5 anos para serem julgados. Tanto que as partes chegam hoje para mim, alguém, quero processar, eu olho para a causa, tá, isso é juizado especial. Com todo respeito, tenta chegar a um acordo, porque isso não vale a minha hora. Eu não vou perder meu tempo numa ação de JEC. Não vou, não faz sentido. Entendeu? Chega a um acordo. Né? Então, falta realmente essa visão ainda muito no Brasil de peacemaker, de community organizer. O momento que a gente começar a formar os nossos alunos nesse sentido, e por isso, por exemplo, eu fui a Brasília na audiência do CNE, nas novas diretrizes curriculares do direito, e eu fui o primeiro a requerer mediação e arbitragem, formas pacíficas de solução de conflitos nas novas diretrizes, e emplacou isso, entrou nas nossas diretrizes. Eu fui o primeiro a falar. Por quê? Porque é necessário. Para ensinar processo civil, o processo civil é forma. O processo civil não é solução. A solução vem antes, a solução vem do espírito, a solução vem da forma disso, da maneira em que as partes conduzem a solução daquele conflito. E do profissional que está envolvido, a começar pelo advogado, não pelo mediador, pelo conselho do próprio advogado. Daniel, é interessante tudo isso que você colocou, né? E realmente, assim, se a gente verificar que a nossa cultura, né, quando a gente estuda o próprio ativismo judicial, né, a gente verifica dentro das várias teorias e correntes que são adotadas, a gente verifica que a questão da litigiosidade também está ligada muito à questão do poder judiciário, isso é, o poder do poder judiciário, de dar a última palavra, a palavra final é do juiz. Quem interpreta a lei é o juiz, quem decide é o juiz, né? Até com aquele espírito de paz social, realmente, né? Então, é bem interessante que a gente tem que realmente caminhar, né, para esse, vamos dizer, para essa nova cultura, até porque hoje, por exemplo, graças a Deus, a gente tem tido também uma legislação farta de procedimentos extrajudiciais, né? Hoje a gente tem muitos procedimentos extrajudiciais que podem ser levados a termo em cartório
sem que haja a interferência de um juiz, né? Então, realmente essa cultura é uma cultura que a gente precisa aprimorar, né? Mas eu queria tocar num ponto ainda que eu acho importante, quando a gente fala de acesso, né? Porque, como você colocou, quando vocês fazem uma arbitragem, né? Quando o árbitro vem, por exemplo, na sua experiência, são causas de envolvimento de uma quantia muito grande de patrimônio, enfim. Então, nesse sentido, claro, a gente não precisa falar de acesso, porque as partes teriam acesso a qualquer recurso da internet, qualquer recurso, vamos dizer, digital, enfim, né? Ou se não tem acesso, teria alguém para fazer por ela, né? Mas eu pergunto assim, como é que a gente pode aprimorar esses procedimentos, tendo em vista... Isadora, querida, o seu microfone está aberto. Então, como é que a gente poderia aprimorar esses recursos, esse procedimento? Como é que a gente poderia aprimorar essa cultura? Porque eu falei da liturgia, né? Eu falei da liturgia, é isso. Como é que a gente poderia aprimorar essa cultura, como eu estava dizendo, a partir dessa experiência que a gente está tendo de que o brasileiro não tem acesso aos meios digitais, né? Por incrível que pareça, a gente já viu pesquisa que quase cada brasileiro, cada qual poderia ter 2 celulares, ou tem 2 celulares em cada indivíduo, né? Teria acesso a 2 celulares, mas a gente não tem acesso, por exemplo, à internet, não tem acesso a internet gratuita, não tem acesso a computador, não tem acesso a laptop, não tem acesso, né? E isso tem sido, assim, terrível. Eu vou te falar que eu fiquei muito surpresa, eu fiquei tão, assim, chocada de ver que o Brasil ainda está muito atrasado na questão do acesso digital, né? A gente que faz operação todo dia no banco, com app no celular, a gente que conhece países aqui da América Latina que a internet é mais barata e mais fácil, né? Aqui, países vizinhos. Quando a gente chega e vê essas experiências aqui no Brasil, realmente são tristes, né? Por exemplo, as instituições públicas, de um modo geral, elas retomaram as aulas agora, a partir de agosto. Por quê? Porque os alunos estavam com essa dificuldade, então eles tiveram que criar uma plataforma, né? Eles tiveram que rapidamente comprar uma plataforma, licenças e tudo, para poder estabelecer esse contato com o aluno, que ficou praticamente mais de 7 meses sem contato com a instituição, porque não tinha acesso, e muitos ainda não têm. E isso falando em todos os níveis, que é o quê? Ensino fundamental, médio e a universidade. Eneida, eu concordo com a assertiva, mas discordo ao mesmo tempo. Por quê? Em estatística, eu escrevi um artigo recente sobre árbitros e redes sociais. E eu fui ver o número de adeptos às redes sociais no Brasil. Salvo engano, são 140 milhões de pessoas no Facebook. Se você está falando de 210 milhões de brasileiros, óbvio, a gente vai ter aí 30%, 35% fora das redes sociais, mas um acesso que cresceu muito, né? Então, a grande maioria da população hoje tem acesso a um telefone, mas eu também digo, muita gente não tem acesso à justiça. Ainda falta acesso à justiça também, né? Então, o problema, eu acho que é anterior. O problema não é só da tecnologia, o problema é do próprio acesso à justiça. Se você falar de arbitragem, as pessoas nem sabem o que são, porque não é praticado pura e simplesmente, né? E é óbvio, quando a pessoa não tem acesso... Porque um advogado, ele vai ter que ter acesso à tecnologia. Então, se ele está representando um cliente que não tem acesso, problema resolvido. A defensoria tem que ter também acesso à tecnologia. Então, eu acho que o problema... Isso não seria tanto o problema é chegar até a justiça. Acho que esse é um problema até anterior. O acesso à tecnologia, o advogado, teoricamente, teria que resolver, mas é óbvio, a gente tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um laptop, para comprar um celular, para pagar um pacote de planos de celular. As pessoas são miseráveis no nosso país, infelizmente. Nessa pandemia, então, mais ainda, né? Mas é um problema. O uso da tecnologia, de fato, vai ter que se esperar presencialmente. Mas com advogado, acho que não tem tanto problema isso, não.
Porque se você for nos estados menores, vão ter menos advogados. No Rio de Janeiro tem 200 mil advogados, se não me engano. Mas nos estados menores você vai ter os advogados que têm acesso ali à tecnologia. Vai ter que ter. Porque hoje o processo é eletrônico. Se não tem acesso à tecnologia, na maioria dos estados, acredito, né? Então, se não tem acesso à tecnologia, você não advoga, ponto. Então, o advogado vai ter que ter esse tipo de acesso e vai representar o cliente dele. E aí é um problema para o advogado resolver também, né? Porque se a parte não tem que levar a parte até o escritório dele e falar, olha só, você vai ter uma audiência lá, etc., vai ter um depoimento seu lá, o que quer que seja. Aí vai ser um problema mais nosso do que da parte em si. Não, com certeza. Não, com certeza. Eu até coloquei isso justamente porque, claro que eu vejo assim, nesse período de pandemia, a gente despertou para isso, porque você verifica que assim, o acesso à informação, de um modo geral, o cidadão, ele tem, né, como você falou, pelo Facebook, mas o que a gente, em que termos eu gostaria de colocar isso? Por exemplo, hoje você coloca que é anterior à questão da tecnologia o acesso à justiça, né? Então, quando a gente fala em acesso à justiça, um dos direitos do indivíduo, né? Um dos. Mas a gente tem uma gama de direitos que, anteriormente até o acesso à justiça, já foram violados. Então, na verdade, hoje, quando a gente comenta, por exemplo, sobre a tecnologia, a gente verifica que, assim como a justiça, se a gente pode fazer essa comparação, o acesso à justiça e o acesso à tecnologia, na justiça, eles têm sido, vamos dizer, elitizados, na verdade. Né? Porque hoje a gente vê a defensoria, ela não consegue dar cabo de todos os pedidos que nós temos tido. Agora mesmo, a questão da pandemia na saúde, quanta gente tem procurado a defensoria para ver se consegue uma UTI, não estou falando do Distrito Federal, hein? Eu estou falando assim, o que a gente tem visto aí, no Norte, Nordeste, Sudeste, enfim, as pessoas procurando a defensoria para conseguir uma UTI, para conseguir acesso, né? Então, quando a gente vê o acesso à saúde, o acesso à justiça, o acesso à tecnologia, a gente vê que ainda no Brasil a gente tem um grupo de pessoas ainda que, vamos dizer assim, que tem esse acesso em razão da sua condição financeira, condição social, enfim, de uma estratificação social que é perversa, né, no Brasil, ainda. Né? E quando a gente fala em conciliação e mediação, isso vem à tona. Né? Vem à tona exatamente por conta dessa questão. Eu concordo com você, né? Fazendo uma reflexão assim, rápida, o acesso à justiça, quando foi estabelecido o PJE, ele também, você sabe que muitos advogados, aqui no Distrito Federal a gente tem conhecimento, muitos advogados, por conta do PJE, deixaram de advogar, porque eles não tinham acesso que eu digo não é ter o computador e tudo, eles não conseguiam mais vamos dizer, se atualizar. Hipossuficiente técnico. Exatamente. Então, muitos deixaram de advogar por conta disso, né? E ainda hoje, para alguns advogados também, isso constitui ainda um desafio, né? Por questão, assim, por uma questão pura e simples, não só de equipamento, mas de problemas que surgem fora do ar, uma tecnologia que ainda não avançou bastante. Mas eu acho bem interessante essa sua colocação em relação ao acesso à justiça, né? E ainda acho que, assim, é o que eu falei, quando a gente estuda o ativismo, eu acho que ainda há um certo olhar estranho do próprio Poder Judiciário no sentido de guardar uma reserva para dizer o direito, entendeu? Assim, ainda existe uma reserva no sentido de quem faz a interpretação, quem dá a última palavra é o judiciário. Então, a gente tem visto muito isso. E a cultura, obviamente, também das universidades. Né? Hoje, eu vejo que ainda nos cursos de direito, é claro que agora eu estudei numa época que isso não existia, mas hoje a gente vê que as instituições elas estão mobilizadas no sentido de desenvolver isso nos alunos. Por exemplo, aqui no Mackenzie a gente tem esse grupo de estudo, a gente tem a matéria, a gente tem o professor Wellington aí participando de várias frentes com os alunos, né, na negociação, na mediação,
mas a gente tem também aquela instituição tradicional, onde isso é pouco valorizado. Então, os bacharéis em direito e futuros advogados, eles têm aquela cultura mesmo de ação, né? Eu garanto que alguns não diriam, como você disse aí, olha, isso aqui é juizado especial, por favor, vamos negociar. O que eles diriam? Não, vamos brigar, vamos até as últimas consequências. Quando, na verdade, a gente sabe que aquilo ali é infrutífero, né? E eu queria eu queria colocar um ponto, o Daniel, interessante, apesar de ser da área criminal, que isso me chama ainda bastante atenção, que hoje a gente tem tido assim, um bom senso muito grande dos juízes, tanto na parte da justiça restaurativa, claro que ela não é aceita por muitos juízes ainda, é uma pouca parte dos juízes que tem esse olhar de justiça restaurativa e promotores também. Aqui no Distrito Federal eu conheço alguns, mas a gente tem observado também que os juízes eles têm tido bom senso, principalmente na primeira instância e na Justiça Federal, também em primeira instância na Justiça Federal, de não levar à frente demandas que eles sabem, por exemplo, que a prescrição retroativa, a pena teria que ser aplicada acima do mínimo legal. Então, para que ficar demandando um processo crime onde o juiz é que está conduzindo, se eu sei que lá ao final a pena não vai ser grande, uma pena grave, e aquele processo vai ser infrutífero, né? Então, eles têm utilizado, curiosamente, você vê isso dentro do Poder Judiciário, na área criminal, eles têm utilizado o quê? Têm utilizado a proporcionalidade dentro daquela demanda que vai demorar anos, né? Então, eles veem, os réus são primários, todos são maiores de 60, 70 anos, vai ter a metade da prescrição, metade da pena. Para que a gente vai levar à frente um processo crime? Então, eu tenho achado bastante interessante isso. E um outro ponto na área criminal, que eu acho que eu tenho observado, assim, que tem me chamado muita atenção, claro que ainda a gente não chegou ao que eu acho que seria interessante, mas, por exemplo, no crime de estelionato, o pacote anticrime que saiu há pouco, né, que entrou em vigor há pouco, ele transformou a ação no crime de estelionato em ação penal pública condicionada à representação. Isso quer dizer que, se a pessoa não tiver interesse em ir atrás do seu patrimônio, o Estado não vai ter de ofício que promover a ação penal. Que eu acho bem interessante, porque você falou de bens disponíveis e indisponíveis, e a gente vê bem isso na área penal. Hoje, eu acho que a discussão no mundo, né, é a questão do bem jurídico. Então, você vê, por que o bem jurídico, em alguns crimes, tem que ser de ação penal privada, que a gente ainda tem, e em alguns crimes patrimoniais, por exemplo, sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gente tem que ter uma ação penal pública incondicionada, né? Então, realmente, essa questão do bem disponível e indisponível, a gente já tem visto que tem sido também observada pelos juízes na área criminal. Não só a questão da justiça restaurativa, que não envolve só, como muitas vezes as pessoas pensam, que é um abrandamento da pena, não é nada disso. Pode até ser como consequência, mas é também o quê? A forma como você vai conduzir o processo, de forma a explicar para a testemunha o papel dela, a importância dela, como oficial de justiça vai chegar até a casa da testemunha, como essa testemunha vai se convencer de que ela é importante, o testemunho dela, o depoimento dela vai ser importante naquele processo, como ela vai ser tratada, a questão do chocolatinho, da balinha, né, do suquinho, isso tudo é incrível. Na área criminal, tudo isso que você falou, isso tem uma repercussão tão grande. Até mesmo uma testemunha, quando você chama para ir à delegacia, quando ela chega lá, essa interação, entendeu? Esse respeito, essa qualidade do trabalho, ele é tão importante que ele vai trazer uma consequência positiva para a sua apuração. Mesmo a pessoa prestando um depoimento contra aquele autor de crime, enfim, mas ela se sente responsável por aquele processo dentro da comunidade, né? E a questão por exemplo, das polícias no Brasil tem levado a isso, né? Que a comunidade
né? Tem que ter um líder na comunidade que consiga canalizar essa questão da recepção do que a sociedade quer daquele órgão, né? Essa justiça comunitária, né? Essa segurança comunitária. Isso é muito importante. Aqui em Brasília eu participei desses processos aqui, né? Na época que eu estava na ativa, e eu achei bastante interessante, porque tem tudo a ver exatamente com essa questão da cultura da litigiosidade. Porque se você tem um líder na comunidade, ele pode sim demover a pessoa daquela ideia de brigar por brigar, para mostrar que tem poder, né? Ou porque ela se acha mais importante. Qual o principal problema que eu vejo, por exemplo, sempre te alfinetando aqui, né, minha delegada, com relação à delegacia, porque, na minha opinião, e é a minha opinião de advogado, tá, o delegado parte de uma desconfiança da parte, e a parte de uma desconfiança do delegado. Então, uma mediação se torna muito mais difícil. Vou te dar um exemplo. Advoguei num caso, e olha só, foi um dos poucos casos de criminal que eu já fiz na vida, num caso de estupro em um hospital aqui no Rio de Janeiro. Foi um caso de clamor público, etc. e tal, só fiz porque era de alguém conhecido, tá? Senão não faria. E cheguei na delegacia, fui denunciar, o delegado, não, obviamente quem me recebeu lá, o inspetor, perguntou qual é o crime, e eu na hora, estupro de vulnerável. Primeira coisa que ele fez foi entrar, qual é o nome da vítima? Falei, o nome da vítima foi entrar e checar para ver se aquela vítima não tinha feito já várias outras denúncias nesse sentido, né? Então, você já parte de uma desconfiança preliminar, e aí falou, não fez, então deve ser sério, entendeu? Então, isso dificulta muito qualquer processo. Já tem vamos inventar uma palavra aqui, um disrapport, né? Um unrapport, né? Um contrário do rapport, né? O contrário da confiança. Então, isso já dificulta muito. E, obviamente, não estou tirando a razão do delegado, porque você tem muita denunciação caluniosa, muita, que simplesmente para prejudicar alguém, a gente sabe disso. Vários casos públicos já foram denunciações caluniosas, né? Então, faz sentido checar antes. Né, mas tem perguntas aqui. Eu respondo as perguntas, Eneida? Você que manda. Tá. Cartacho, acreditamos com relação às Lotex, né? Eu acho o grande problema das Lotex é porque a maioria das Lotex, né, algumas Lotex que vão se enveredar por fazer aplicativos de solução de conflitos, etc., não tem experiência na área. E se você não tiver experiência na área, você não consegue fazer algo realmente bom, né? Como quarta parte, né? Uma quarta parte boa e você como quinta parte. Né? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Agora, existem empresas na Índia, Estados Unidos, que já produzem aplicativos e softwares de mediação e de arbitragem específicos para o que você quer, customizados. Então, você, como empresa, chega, pede para eles, né, e eles fazem... A IBM tem sido um aplicativo de inteligência artificial, Watson, né, muito utilizado em negociação, né, então, o bot, né, mas você percebe quando você está falando com um bot numa negociação, né, você percebe. Eu, outro dia, tive um problema, aquele negócio de entrega, né, eu fui negociar lá, falar, tive problema, foi entregue errado, etc, não foi entregue. Aí começou a me responder a mesma coisa sempre. Eu falei, olha só, sei que eu estou falando com um bot, me bota uma pessoa aí, por favor. E aí veio uma pessoa, entrou. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque não é só porque você é uma boa Lotec, um bom desenvolvedor de algoritmos, que você vai ser bom em desenvolver aplicativos e software de solução de conflitos. Né? Em que pese, existem sites aqui, por exemplo, que oferecem arbitragem online. Né? Arbitragem toda online, de maneira textual e até com possibilidade de audiência por aplicativo. A grande crítica que eu faço a um site, uma câmara online de arbitragem, é que eles oferecem uma lista fechada. Isso retira o elemento democrático, lista fechada de árbitros. Você só pode escolher os árbitros deles. Em uma câmara séria de arbitragem, não que eles não façam um trabalho sério, podem fazer, mas em uma câmara presencial, né, de arbitragem reconhecida, você tem uma lista aberta. Você tem a lista que eles indicam de árbitro deles, mas você, se quiser, pode levar qualquer árbitro. Porque como funciona? Uma parte nomeia um árbitro, a outra nomeia o outro, e esses dois nomeiam um árbitro presidente. E aí isso começa, óbvio, nas arbitragens de grande valor. No CBMA, por exemplo, um painel, o árbitro único só pode até ações de 6 milhões de reais. Acima de 6 milhões tem que ser um painel arbitral em regra, a não ser que as partes acordem ao contrário, né, em prol da autonomia da vontade, que é um princípio muito caro para a arbitragem.
Mas fora isso, vai ser um painel de 3 árbitros. E aí você pode escolher um árbitro fora daquela lista de árbitros. Só, obviamente, tem que ser alguém reconhecido, você tem que mandar o currículo para a Câmara, para ela aprovar, não pode ser qualquer um. Tá? Mas pode ser, e esses sites não permitem isso. E, obviamente, uma arbitragem feita por algoritmo aí só para casos muito reincidentes, casos de consumidor que o algoritmo consiga ler, consiga fazer o text mining de maneira fácil, né? Porque a arbitragem para cliente que a gente chama de high profile, né, de alto perfil, você não vai conseguir, de fato, utilizar a inteligência artificial, nem advogados, obviamente, um dia com inteligência artificial, né? O computador vai fazer alguma parte do trabalho, mas o flash of genius do ser humano nunca vai ser substituído, né? Então, inclusive, recomendo esse filme. Já viram esse filme, Flash of Genius? Acho que é Toque de Genialidade, de 2008, esse filme. É sobre o para-brisa, né? Aquela temporização do para-brisa que o inventor teve essa ideia e ele tenta registrar, apresenta para Chrysler, Ford, quando ele vê, eles falam, não serve para nada isso. E aí eles utilizam, depois ele vê que a Chrysler, a Ford utilizou esse temporizador do para-brisa, a ideia dele, né? E aí na defesa dele ele fala o seguinte, porque a defesa das empresas construtoras aí de automóveis, né, era que isso já existia, os circuitos já existiam, o para-brisa já existia, então ele não inventou nada. E aí ele pega um livro do Mark Twain e começa a ler. E aí ele lê a primeira palavra e pergunta, essa palavra já existia? Existia. E essa outra palavra já existia? Existia. Ele lê o parágrafo todo e esse parágrafo já existia? Aí a parte, não. Ele é arranjado, arrumado dessa maneira só o Mark Twain. Foi isso que eu fiz com o circuito aqui, e por isso existe a temporização. E ele ganha milhões, obviamente custa o casamento dele, custa tudo, mas ele ganha milhões nessa ação. Então, na verdade, o ser humano faz diferença muito e sempre vai fazer numa boa mediação, numa mediação de alto perfil. Quando a gente fala de arbitragem, de mediações também de alto padrão, no Brasil, as grandes áreas são direito societário, construção civil e eu diria também que óleo e gás, tá? São as grandes arbitragens, principalmente. A construção civil tem dispute boards também, mas a maioria vai para a arbitragem. Né? O resto, se você falar de consumidor, tem um caso, por exemplo, nos Estados Unidos, a Califórnia, no início do ano, proibiu a arbitragem compulsória no direito do trabalho, porque uma das grandes qualidades da arbitragem, da mediação, também é a confidencialidade. Você não quer que os dados da sua empresa se tornem públicos. Só que existe o efeito adverso disso, né? O efeito nefasto disso. Na Califórnia, principalmente, estavam pedindo para os trabalhadores, as trabalhadoras mulheres, principalmente, assinarem compulsoriamente uma cláusula compromissória. Ou você assina essa cláusula compromissória que vai para arbitragem em qualquer disputa, ou você não é empregado, não te contrato. Você vai e assina, você quer um emprego. Só que aí se utilizava isso para quê? Para casos de assédio sexual. Ia para arbitragem, chefe, né, cometia assédio, ia para arbitragem e ficava confidencial. Então estavam utilizando isso de maneira, obviamente, nefasta, para que o caso não se tornasse um caso público, a parte não tinha nada a fazer. A Califórnia proibiu arbitragem trabalhista compulsória por causa disso, tá? No início, principalmente. No Brasil, obviamente, o 507A, a CLT é de outra maneira. Tem que ganhar mais de 12 mil reais, tem que partir dessa iniciativa do trabalhador, né? Você tem que tratar com bastante parcimônia para proteger o trabalhador, né? Mas lá estava sendo feito dessa maneira, né? Então, mas tem casos sensacionais. Por exemplo, tem o caso do DoorDash, né? O DoorDash é tipo o Uber Eats, né? Esses aplicativos de comida, tipo o iFood. Então, e lá existe a arbitragem coletiva de consumidor, né? É class action, né? Arbitragem coletiva mesmo. E aí os entregadores do DoorDash, eles entravam para trabalhar na empresa e tinham que assinar uma cláusula compromissória no aplicativo, aceitar aquela arbitragem. Então, qualquer disputa com a empresa ia ser por arbitragem. Um escritório começou a reunir, né? Por que eles falavam por arbitragem? Só a arbitragem custava mais do que o cara ganhava o ano inteiro. E aí ele não gera uma falta, uma ausência de acesso à justiça, né? Ele é um funcionário com um vínculo precário, não tem vínculo, na verdade, é o cara que aluga uma bicicleta para fazer uma entrega e não tem vínculo empregatício, né? Então é um complicador. E aí um escritório começou a recolher as assinaturas de todo mundo que assinava lá, entrava para ser funcionário do DoorDash.
E aí, lá pelas tantas, ele pegou, sei lá, 150 mil assinaturas dos entregadores e entrou com ação no mesmo dia. E a empresa que teria que pagar todos os custos. A empresa entrou com uma ação no judiciário para tentar anular a própria cláusula dela. E o judiciário americano falou, meu amigo, não. Aqui não. Quem escolheu essa cláusula foi você. Agora tu vai pagar lá 200 milhões de dólares de custas. Agora já era, meu amigo. Então, a gente tem, né, se for inteligente, você consegue utilizar o que foi feito para te prejudicar a seu favor também. Tem que ser organizado, né? Não pode, obviamente, achar que é o Robinson Crusoe da solução de conflitos. Estou viajando muito, né? Vamos lá, desculpa, gente. Daniel, tem um membro, tem um aluno aqui que pergunta o seguinte, o Renan, como você avaliaria o mercado de mediação e conciliação para novos advogados? Tá. Primeiro, o mercado é muito bom. Como eu digo, você hoje, porque qual o problema que a gente tem no Brasil que eu não vejo no exterior, tá? Eu realmente, no exterior eu não vejo essa formação de tribos. No Brasil a gente tem tribos, então a tribo da arbitragem fala, eu sou de arbitragem, mediação não serve para nada. A tribo da mediação fala, não quero saber de arbitragem, eu sou de mediação, não serve para nada a arbitragem. Você tem que ser um profissional mediarb, você tem que ser um advogado, você vai advogar em mediações, vai advogar em arbitragem, você tem que ser um profissional mediarb, você tem que conhecer as técnicas de mediação e conhecer as técnicas de arbitragem e vice-versa. Eu diria que o futuro, a frase que se fala internacionalmente, é que o século XX foi o século da arbitragem, o século XXI é o século da mediação. A mediação internacional, os grandes contratos internacionais, as partes já perceberam que a mediação é muito mais barata do que uma arbitragem e tem resultados muitas vezes melhores. Então, o mercado que eu diria para os novos, para quem está ingressando na carreira, primeiro já ingressa ali nos comitês de jovens mediadores, de jovens arbitragens do CBMA, a gente tem, né, do Brasil inteiro. E aí você já começa a ter o seu networking dentro da área, você tem que ter networking na área. Se não tiver networking na área, você não vai conseguir fazer sua carreira, né? Essa é por indicação, uma parte vai te indicar uma mediação, você vai ser advogado numa arbitragem, na outra você vai ser árbitro, obviamente sempre com imparcialidade, não pode ter nenhuma hipótese de suspeição, etc e tal, mas você tem que ter o seu networking, tem que participar dos eventos, senão você não vai ser conhecido. Mas tem que começar a estudar e a treinar desde cedo. Faz os cursos também de mediação, começa no judiciário, começa como conciliador, tenta virar, obviamente, também o mediador, ganha experiência. Se você ganhar experiência, o futuro é brilhante. E, obviamente, tenha a caixa de ferramentas o maior possível, né? O maior número de ferramentas possível, que isso vai te tornar um profissional e uma pessoa melhor. Ser mediador, praticar a comunicação não violenta, também usar isso em casa. Não levantar o tom de voz, ter mais paciência, auxiliar na solução de conflitos. Começa em casa, começa no bom dia, né? Então, e obviamente você leva isso para a rua, sem dúvida nenhuma. Bom, Daniel, então, acho que a gente está chegando ao final, não tem mais nenhuma pergunta. Aqui eu vou fazer o papel um pouco de suspeita, né? Catarina é minha filha e ela participa da... Catarina, já ouvi falar muito da Catarina de Advogados. Ela tá trabalhando exatamente com a comunicação não violenta, já fez alguns trabalhos, enfim, né? E depois a gente pode fazer realmente trabalhar em outras frentes com isso também, né? Que é interessante que a finalidade da Associação Nacional a Associação Brasileira, na verdade, de Advogados é de difundir esses... Ih, desligou o microfone, Neida. Então, tornar mais acessível tudo isso, né? Então, eu acho que nós temos um aluno também, o Walter, que já apresentou um trabalho, né? Ele está presente, ele fez um trabalho interessante também na nossa disciplina, ele é uma pessoa que tem muita curiosidade e tem feito alguns trabalhos, né, em relação a isso também. Ele sempre se mostrou bastante interessado nesse tema, então eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo, né? Mais que isso, a gente conseguiu trazer assim, toda a sua experiência, que eu tinha certeza que ia ser muito enriquecedora, né?
essa cultura geral que você tem, o trabalho que você desenvolve, né? Está à frente aí da revista, eu sei que a revista é um sucesso, né? Em breve eu tenho certeza que o reconhecimento virá, né? Com uma qualis boa para a gente publicar, e professor Mac, publicar em vários artigos, né? Dentro do grupo convidado, super convidado também. Dentro do grupo de governança e resolução alternativa de disputas, e quero agradecer, né, a você em especial, né, o convite que foi feito, você aceitou de imediato, a professora Júlia. É intimação, né? Mac, Rafael. Intimação. Mas você está sempre pronto, é muito bacana isso, essa sua disposição de poder compartilhar o que você estuda, as suas experiências com todos nós, né? Que isso é muito bom, e com profissionalismo, com carinho, enfim, né? Isso tudo é muito bacana. Então, eu sou curioso, Eneida, eu sou um curioso da área, não sei mais do que ninguém, mas eu não paro de estudar, não paro, eu sou curioso. Tem que ir se enfurnando, senão não tem jeito, né? Mas é isso que é importante, é você mostrar, é o que eu falei, você tem uma vasta experiência, né? Você tem pouca idade, muita experiência, né? Muitos contatos, é muito estudioso, e isso é bacana, isso é um incentivo para os nossos alunos, né? Então, Daniel, antes da gente encerrar, eu queria deixar a palavra aberta ou para o professor Mac, ou para a professora Júlia, ou para os dois, para eles fazerem, enfim, se manifestarem em relação a tudo isso. Então, vou falar que vou poupar o professor Mike. Professor Daniel, muito obrigado. Tá? Só vou falar porque o professor Mike ainda está se recuperando, mas excelente palestra. Eu pedi para os meus alunos do turno do diurno assistirem, eu acho que eles excelentes comentários aí para reflexão, e realmente muito obrigado por aceitar o desafio, o convite, professora Eneida, agradeço a professora Eneida aí por lhe indicar, e que a gente realmente consiga manter o contato, né? Eu acho que ainda a Catarina também, né? Na verdade, isso é o diferencial do nosso projeto pedagógico, né? O professor Wellington, o professor Max e a professora Eneida estão aí nessa. Eu não sou muito dessa área, na verdade, eu trabalho mais com a litigiosidade do que com a conciliação, mas eu acho que essa questão da cultura, ela é realmente o futuro. Nossa, excelente. Muito obrigado mesmo pela presença. Valeu. Eu só tenho a agradecer a Eneida e a todos vocês pelo carinho, porque nesse momento difícil, eu sei que todos nós já temos a gente já perdeu alguma pessoa querida nesse momento, então o que a gente tem que ter no Brasil, e falta muito, na minha opinião, é a cooperação. E a cooperação gratuita, ninguém precisa ganhar nada, mas assim, dividir um pouquinho do que sabe, estar aberto ao diálogo, isso falta muito, né? Eu vejo muito ego na academia, acho que a gente também tem que quebrar muito isso. Ninguém sabe mais do que ninguém, todo mundo pode contribuir, você aprende algo com todo mundo, né? E eu queria deixar para os alunos aqui também não foquem apenas uma área, diálogo das fontes sempre, né? Vocês viram, eu mencionei hermenêutica, eu estudo filosofia do direito, então a minha base toda é de teoria do direito, o que me ajuda muito, inclusive, nas soluções de conflito, né? Eu relacionar, no primeiro período você está lá, tem filosofia do direito, nossa, isso não serve para nada, serve muito, né? Isso vai, como diria Steve Jobs, né? Life's about connecting the dots. Você vai conectar os pontos uma hora na sua vida. Isso pode fazer diferença em artigo científico, é o que mais faz diferença, é você saber dialogar bem entre várias áreas, né? E, óbvio, também, nunca fale sobre o que você não sabe, né? Isso também essa humildade acadêmica tem que ser uma premissa, tá? A gente só agradecer professores, Walter, Cartacho, professora Júlia, todos os que estiveram aqui. Realmente, para mim, é uma honra. Quem sou eu perto de vocês, tá? Muito obrigado. Professor Daniel, só para finalizar, eu queria saber o seguinte, eu posso passar seu contato para alguns alunos que me pediram? Posso? Então, beleza. Instagram, eles podem me contactar de todas as maneiras, não tem problema. Então, beleza, porque tem alguns alunos que querem o contato, o Walter pediu, inclusive, o seu contato, claro. E ele, como eu disse, ele trabalha nessa área, e alguns alunos também gostariam de Não, para os professores, passa no celular, direto, pode mandar o WhatsApp direto, não tem problema. Tá bom. Ok. Alunos, obviamente, para melhor o Instagram, o LinkedIn, o e-mail também, mas... Certo, e eu vou, então... Então, tá ok. Então, eu agradeço a presença de todos, né? Queria dizer que
eu fico muito feliz com a presença também do professor Mac. O professor Mac está em recuperação ainda, mas ele é uma pessoa muito querida, e eu queria, professor, agradecer muito essas oportunidades, junto com a professora Júlia, que coraçãozinho. Coração de todo mundo, coração de todo mundo. Coração. Queria agradecer. Estou muito feliz com a sua recuperação e muito feliz de estar participando dessa semana. Peço a Deus que nos abençoe, que nos dê força, né, nesse momento, para todos os alunos, professores. Eu realmente tenho, nas minhas orações, tenho que colocar todos vocês, né, porque realmente tem momentos que são mais difíceis. A nossa saúde, às vezes, está perfeita, mas a cabeça né, a cabeça já começa a dar alguns sinais assim, de preocupação, enfim, né, de um pouco de ansiedade, mas eu queria dizer que isso tudo daqui a pouquinho está passando, a gente tem que ter essa força, desfrutar desses momentos maravilhosos com todos vocês, com os alunos, professores, a instituição que proporcionou tudo isso, né, e agradecer a Deus, né, pedindo que ele nos conforte aí, colocando amor nos nossos corações, né, Daniel, para prosseguir nessa jornada, nos dando saúde e essa cooperação que, nesse momento, é necessária e essencial para a nossa existência, né? Então, um beijo para todos, viu? Muito obrigada e até breve. Tchau, tchau. Obrigado.